Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e sua família. Mais uma semana juntos remotamente. Mais tarde estaremos na nossa sede às 17 horas, presencialmente. Se você não puder ou não quiser estar conosco, você pode nos acompanhar no nosso Facebook às 17 horas. Temos alguns avisos importantes nessa semana. Primeiro, quero chamar sua atenção que as nossas programações não estão paradas. Nosso grupo de oração continua funcionando semanalmente, 2, 3 vezes por semana. Você pode procurar Márcia, Cláudia ou a Semira e se informar dos horários. Aos sábados, nossa reunião com a juventude continua. Aos sábados, todos os sábados, às 19 horas, estamos remotamente funcionando. Estamos vendo sobre contentamento versus felicidade, baseado na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, no verso 8. Ontem falamos sobre a consciência humana. A gente está caminhando nesse sentido. Queremos avisar que, infelizmente, nesse domingo nós não teremos nosso culto administrativo e estamos conversando sobre isso também, porque entendemos que é importante também esse momento da igreja. Enfim, quero avisar que na próxima terça-feira, nós teremos reunião da liderança às 20 horas. Temos aniversariantes nessa semana. No dia 21, aniversaria a Renata. No dia 23, a irmã Olívia. A minha oração é que você continue orando pela irmã Olívia. Ela precisa de nossas orações. Ela aniversaria no dia 23. No dia 25, Arthur Bezerra, o filho de Elisângela, está aniversariando. E no dia 25 também, a irmã Andréia. A minha oração é que todos os que estão aniversariando nessa semana sejam abençoados pelo Senhor com muito amor, paz, saúde e muita unção do Espírito para a honra e glória do Senhor. Que suas palavras sejam sempre palavras poderosas no amor de Deus. Parabéns a cada um de vocês, Renata, a irmã Olívia, Arthur e Andréia. Nós estamos caminhando, irmãos. Temos falado sobre amor, sobre esperança, sobre perseverança, sobre discipulado. Enfim, na semana passada nós falamos sobre a intencionalidade do resgate à vida. Vimos a intencionalidade do convite de Jesus Cristo. Vamos dar continuidade hoje nesse assunto. Vimos o convite para a pesca e resgate. Vimos a autoridade de Jesus Cristo e o pronto atendimento dos discípulos em relação ao seu chamado. Hoje, nós estaremos no Evangelho de Lucas, capítulo 19, nos versos 1 a 10, o alto convite da vida. Lucas 19, 1 a 10. É a história do encontro de Zaqueu com Jesus Cristo. O texto bíblico diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Verso 4. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar, a murmurar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar
e salvar o que estava perdido. Essa é uma história interessante. Ela marca exatamente a intencionalidade do convite de Jesus Cristo, ou a continuidade no que nós estamos conversando sobre esse tema. Ela nos ensina algumas informações, ou nos dá algumas informações importantes. Nós dividiremos essa mensagem, como sempre, em duas. Nós leremos todo o texto, tanto pela manhã como à noite, mas agora pela manhã a gente vai ver o aspecto, esse convite ou esse encontro pelo aspecto de Zaqueu, e à noite nós veremos esse encontro pelo aspecto de Jesus Cristo. Temos informações aqui, como eu disse, importantes, e a primeira que eu quero trazer para os irmãos é a incoerência. A incongruência nominal de Zaqueu. Se nós pesquisarmos na palavra, o nome Zaqueu em hebraico quer dizer puro, justo. O texto bíblico diz: havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Zaqueu era chefe de publicanos. Tinham muitos fiscais trabalhando o seu serviço. Era um judeu a serviço dos romanos e muito mal visto por causa disso. A fala de Zaqueu sobre extorquir dinheiro de outras pessoas já diz algo. Aqui a gente vê alguém possivelmente envolvido com extorsão, com corrupção, e Jericó era um bom lugar para isso. Morris, falando sobre esse texto, diz que Jericó deve ter sido um ponto bom para o negociante de impostos. Era uma rota comercial importante de Jerusalém para o Oriente. Passava por lá, muitos comerciantes. E era o centro de boa quantia de riqueza local, como, por exemplo, as rendas das famosas plantações de bálsamo que ali abundavam. Então, a gente tem uma rota com muito dinheiro transitando, a gente tem um chefe de fiscais, a gente tem alguém que tem muito dinheiro. Nesse sentido, a gente tem alguém que tem um nome incongruente em relação a seu comportamento. Alguém pôs o nome de Zaqueu, possivelmente seus pais, de puro, justo. E se seus pais colocaram o nome dele de puro, justo, possivelmente também tenham ensinado Zaqueu nos caminhos do Senhor. Em algum momento, talvez ele tenha saído desse caminho, mas há uma incongruência muito grande, há uma incoerência muito grande. E nesse sentido, muitos conflitos podem existir. Temos alguém simplesmente que emocionalmente é visto como puro, como justo, mas na sua prática, incluindo aquilo que falavam dele, alguém possivelmente corrupto, alguém que extorquia pessoas. Essa não é a primeira vez que percebemos isso na palavra. E vejam, o nome para o judeu ainda é muito importante. Corresponde à personalidade da pessoa. Então aqui temos uma confusão. Como o nome de Jacó. Perceba, o texto de Gênesis capítulo 32, nos versos 24 a 32, a gente tem o encontro de Jacó com um anjo. Jacó era aquele que literalmente segura pelo calcanhar. É o que nasce segurando o calcanhar do seu irmão gêmeo Esaú. É o suplantador. Aquele que de repente foi usado para enganar seu pai.
e tomar a primogenitura de um povo. Mas esse Jacó é o mesmo homem que estava nos planos do Senhor. E aí o texto que eu citei, Gênesis 24, aliás, Gênesis 32, 24 a 32, cita exatamente a mudança desse nome. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Veja o que Deus faz na vida de Jacó. Muda o seu nome. De suplantador, aquele que puxou o calcanhar, para aquele que lutou com Deus, os homens e venceu. O príncipe. Nesse sentido, Zaqueu precisava, talvez não de mudança de nome, mas mudança de personalidade, porque o seu nome não conferia com a sua personalidade. Havia conflitos. Nesse sentido, a gente tem muitos nomes mudados na Bíblia, muitos, e aí não quero ficar citando aqui, né? Mas a gente pode citar o próprio Abraão, né? Que mudou o nome, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, e assim sucessivamente. A gente tem vários nomes, mas eu quero citar um outro, que é muito importante para a gente. A gente traz um exemplo do Antigo Testamento, diretamente com o texto bíblico, e agora um do Novo Testamento. João capítulo 1, nos versos 40 a 42, mostra como Jesus começou a chamar Simão. João 1, 40 a 42. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que significa Pedro. Simão, aquele que ouve, ou seja, ouvinte, para Pedro, rocha ou pedra. De repente, de ouvinte para alguém que participaria das colunas da igreja, da fundação da igreja de Cristo. Então, nesse sentido, a mudança de nome é algo importante para a personalidade no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Aliás, Zaqueu necessitava de uma mudança de personalidade. E por isso é muito importante essa informação, porque aquele que era puro e justo precisava estar diante da vida, diante da salvação. E aqui está nosso segundo ensinamento desta manhã: a consciência e a necessidade humana. Perceba nos versos 3 e 4, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia, por causa da multidão.
Assim correu adiante e subiu numa figueira brava, um sicômoro, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. A gente tem aqui a figura de uma árvore que era fácil de subir. A figueira era uma árvore que produzia figo de baixa qualidade, muito comum naquela época, à beira do caminho. E era uma árvore fácil, relativamente baixa na sua maioria. O sicômoro é uma árvore que chega até 20 metros, mas a maioria, principalmente naquela época, media 3, 4 metros. E Zaqueu simplesmente sobe a árvore. E aqui percebam, a gente tem Zaqueu removendo alguns empecilhos da vida dele para responder ou corresponder à sua necessidade. Ele quer olhar para Jesus. Ele quer ver Jesus. Ele ouviu que Jesus passaria em Jericó. Mais tarde nós vamos falar sobre isso um pouquinho. Veja, passaria. Jesus estava de passagem por Jericó e ele precisava ver Jesus. Só que o texto relata que Zaqueu era de baixa estatura e, por ser baixinho, não poderia olhar Jesus através da multidão, talvez nem pulando. Então, nesse sentido, ele dribla as dificuldades. Ele se expõe para remover as dificuldades. Ele remove os obstáculos e não se importa com a sua posição. Zaqueu, o chefe dos coletores de impostos, o odiado, estaria ali em cima daquela árvore para ver Jesus. Era necessário ele olhar nos olhos de Cristo. E aqui eu quero fazer uma observação interessante, porque há uma teologia atual que diz que Zaqueu subiu na árvore para que Jesus ouvisse. Eu conheço pelo menos 2 músicas sobre isso, alguns escritos, né? E o texto bíblico não diz isso. Talvez o mercado gospel necessite vender e por isso, né, há um chamariz. Zaqueu tinha apenas o intuito de ver Jesus. Não teve condições por ser baixo e sobe na árvore. Ele não tinha intuito de chamar a atenção de Jesus. E perceba, não tinha intuito de troca alguma, tipo Jesus deu alguma coisa a Zaqueu porque ele chamou a atenção do mestre. A necessidade humana aqui é apenas preciso olhar para a vida. Isso é interessante porque assim Zaqueu o fez. A gente percebe alguns textos interessantes nesse sentido também. Por exemplo, Evangelho de Marcos, capítulo 5, nos versos 22 a 34, Marcos 5, 22 a 34, o texto é comprido, eu trago ele só para que você perceba o contexto, né? Ali, Jesus Cristo, enquanto estava no caminho, foi abordado por um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. A filha dele estava muito mal e ele, inclusive, se expressa dizendo: minha filha está morrendo. E ele simplesmente pede que Jesus Cristo vá impor as suas mãos sobre ela e ore. Jesus resolve ir até a casa daquele homem, mas no caminho, simplesmente ele é tocado, né? É tocado por uma mulher. O evangelista descreve isso. Mas veja o verso 25. A gente tem em Marcos capítulo 5, verso 25 agora. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar,
piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Perceba que, a exemplo de Zaqueu, aquela mulher removeu os empecilhos. Tinha uma grande multidão ali, né? E o texto bíblico deixa claro isso. Ela precisou entrar no meio da multidão. Ela não teve acesso ao mestre e pensou somente tocando na orla do seu manto, eu serei curado. Removeu os empecilhos. Eu não sei se você tem empecilhos nesse momento para ele levar até o mestre ou impedindo que você chegue até o mestre. Eu não sei como está a sua vida, mas a consciência humana mostra que nós precisamos olhar para Jesus. É uma necessidade tremenda nesse sentido. Aquela mulher tocou na orla do manto de Jesus. E aí o texto bíblico diz no verso 29 que imediatamente sua hemorragia cessou e ela sentiu o seu corpo livre do seu sofrimento. Tantos anos. Nós não vamos tratar aqui das consequências dessa mulher ter esse fluxo de sangue, essa hemorragia, 24 horas por dia, os 365 dias do ano ocidental, quero dizer, né, como ela sofria por causa dessa hemorragia. O fato é que ela crê e simplesmente ocorreu. E a hemorragia cessou e seu corpo estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebe que alguém tinha tocado nele. Ele questionou. E os discípulos dizem para ele: muitos aqui estão te tocando. São muitas pessoas entre nós. E aí Jesus diz assim: não, eu fui tocado de forma especial. De mim saiu poder. E aquela mulher se apresentou. No verso 33, a gente está em Marcos capítulo 5, verso 33. Ela simplesmente se aproxima, se prostra aos pés do Senhor e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E aí Jesus Cristo fala para ela: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A gente percebe que, a exemplo de Zaqueu, aquela mulher rompeu as barreiras, tirou os empecilhos e, na consciência de sua necessidade, tocou no Mestre. Zaqueu precisava olhar para Jesus. Aquela pessoa ou aquela mulher simplesmente disse: eu só preciso tocar na orla do seu manto. Interessante, né? A gente tem um outro texto para terminar. Marcos capítulo 2, nos versos 1 a 12. Marcos 2, 1 a 12. Aqui o texto é comprido novamente. Eu trago para você o contexto, né, e simplesmente vou narrar a história praticamente. Jesus entra em Cafarnaum. Em Cafarnaum, Jesus vai falar para o povo. O povo ouve falar que Jesus estava aí em sua casa. E muita gente corre para lá. O texto bíblico diz isso no verso 2. Perceba que no verso 2, o evangelista Marcos descreve que não havia lugar nem junto à porta para alguém naquele local. E Jesus falava com eles. Então vieram alguns homens, verso 3, e como não tinha lugar, eles trouxeram um paralítico para Jesus orar por ele.
e simplesmente não tinha lugar. 4 homens, eles não podiam levá-lo até Jesus. E o que eles fazem? Eles removem os empecilhos. Pela fé, eles removem os empecilhos. O texto bíblico diz que no verso 4 que eles removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca. Aquele paralítico desce numa maca, desce de cima do telhado. No verso 5, a gente tem Marcos capítulo 2, verso 5. O texto bíblico fala, e fala muito alto. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Essa fala de Jesus Cristo causa uma confusão tremenda, porque o texto bíblico narra que ali estavam sentados alguns mestres da lei, raciocinando, refletindo naquele momento. E a interrogação do verso 7 é: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Eles duvidam de Jesus Cristo porque dizem que ninguém poderia dizer que perdoava pecado a não ser Deus. Enfim, eu não lerei o texto, você pode ir para a sua Bíblia e ler o texto todo. O fato é que no verso 11, Jesus Cristo, falando àquele homem, diz assim: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Aquele homem se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. 2 atitudes simples de Zaqueu. 2 atitudes simples. Primeiro, ele entende que há uma incoerência no seu nome. Como é que você diz isso, Emilson? O texto não deixa claro isso. A gente vai falar mais tarde sobre isso. Mas eu estou trazendo para você para que a gente se prepare para mais tarde. A gente percebe uma incoerência na fala ou na vida do Zaqueu. Um Zaqueu que carregava em seu nome puro, justo, que recebeu o nome assim, mas que sua vida não condizia com seu nome. A sua personalidade não confirmava o seu nome. E aí, Zaqueu tem a consciência de que precisa olhar Jesus Cristo passando. A necessidade humana do olhar para o Mestre, para a vida. Simplesmente remove todas as barreiras, os obstáculos, sobe numa árvore, porque precisava olhar Jesus. Eu torno a dizer, ele não tinha um intuito, e aí mais tarde a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas perceba a intencionalidade de Jesus Cristo. Não de Zaqueu, mas de Jesus. Nos versos 5 e 6, e a gente continuará daqui mais tarde, Lucas relata que quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e diz a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Necessito pousar em sua casa hoje. Zaqueu desce rapidamente e o recebe com alegria. Aqui está o alto convite da vida. É a vida que vai até o necessitado. O necessitado rompe as barreiras, remove os empecilhos e simplesmente
a vida lança um alto convite. E o necessitado recebe a vida alegremente em seu lar. Daremos continuidade mais tarde, como eu disse. Espero você, presencialmente ou remotamente, na nossa sede mais tarde, às 17 horas. E se você não puder estar conosco às 17 horas, estaremos juntos no Facebook, no canal da igreja. Se você me vê em outro momento, a minha oração clara para você é que, assim como eu, porque eu falo para mim também, você perceba as incoerências da sua vida, assim como eu preciso perceber as incoerências da minha, aquilo que é incongruente, aquilo que não confirma a linha da palavra, da minha fala com a minha prática, aquilo que precisa ser acertado para não trazer conflitos. E assim como eu, a minha oração para você é que a sua consciência identifique a necessidade como humano de estar diante do Mestre e olhar para Ele. Vamos orar? Deus, quero te agradecer, Senhor, por tua fala, por tua palavra, porque ela é poderosa, ela é libertadora. Quando eu olho o exemplo de Zaqueu, eu lembro que o Senhor veio para todos. E quando eu olho a prática conclusiva do Zaqueu, eu entendo o motivo do Deus que sara, o sentido da transformação da vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ilumina com a fala tão poderosa. A minha oração é que tu visites os leitos dos hospitais, as pessoas que estão em coma, Senhor. Eu quero pedir especificamente pelo Dr. Aldo, que o Senhor visite o leito dele agora no nome de Jesus Cristo, que o Senhor toque no seu corpo e que o Senhor remova os efeitos da Covid-19. Que o Senhor o acorde no nome de Jesus. Que o Senhor purifique os seus pulmões, que o Senhor toque em todo o seu corpo, não deixando sequelas, Senhor. Visita a Aninha no nome de Jesus Cristo. Derrama da tua certeza, do teu amor, da tua paz, do bálsamo curativo de Jesus Cristo. E traz o teu servo, Senhor, a salvo para a tua honra e glória. Visita cada leito nesse país que tem pessoas sofrendo com Covid-19, com outras doenças que também sofrem por causa dos leitos que faltam. Visita, Senhor, o povo que se chama pelo teu nome, servindo na área da saúde. Visita médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, enfim, todos que estão na área da saúde, Senhor, cansativamente lutando para que vidas sejam salvas. Que o Senhor visite, que o Senhor cure esse país e que o Senhor desperte a igreja dele para testificar a graça e o amor na prática. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos traga a paz, derramando unção e fazendo sempre o seu rosto resplandecer em nós, com o véu retirado para a honra e glória do Senhor. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Essa é a minha oração.
A minha oração para você é que o Senhor te encha do amor dele, que o Senhor te encha do amor curador, daquele que sara as feridas, daquele que derrama do perdão, daquele que ministra paz e traz a graça de forma restauradora. Que o Senhor te abençoe e te guarde, fazendo sempre o rosto dele resplandecer no teu rosto para a honra e glória dele. Deus te abençoe.